Hoje no Cartório Contemporâneo, vamos falar de registro civil? Falaremos de LGPD com o Dr. Isaías Diniz. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema que tem movimentado os profissionais do direito e despertado grande interesse na sociedade: a reforma do Código Civil. É um prazer imenso, Duda, estar aqui e espero que a gente possa esclarecer muitas questões importantes para a prática do cotidiano do cidadão, né? Professor, para começarmos a nossa conversa, quais são as principais mudanças mais marcantes trazidas pela reforma do Código Civil e o que elas representam na prática para o dia a dia dos notários e registradores e dos cartórios? Pois é, você sabe, Duda, que nós temos um Código Civil que é de 2002, porém o texto dele foi construído na década de 70. E mais ainda, esse texto que foi construído na década de 70 foi construído por juristas já muito experientes, provectos, que, portanto, já tinham uma mentalidade também antiga. Então, você estava falando dos maiores juristas da época, mas com uma grande carga de experiência e com a mentalidade e portanto, com a mente de alguém da primeira metade do século passado. De maneira que, quando você olha o texto do Código Civil de 2002 e o texto do Código Civil de 1916, você vai ver que há muitos dispositivos iguais. Claro, muita coisa se mantém desde a Roma antiga, porque o ser humano é o mesmo, o sangue vermelho é o mesmo, desde Roma até aqui, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Mas o problema é que muitas mudanças aconteceram, especialmente no século XXI, muitas. Tecnologia ficou muito mais clara, temos inteligência artificial já no cotidiano. Há pessoas, inclusive, que fazem consultas quase que psicológicas com o ChatGPT da vida. E a gente começa a ter muitas outras repercussões. E, além disso, outras realidades, como de biodireito e várias outras situações que a internet e outras novidades têm trazido para a gente. Então, a reforma do Código Civil ela é necessária porque vários pontos da sociedade atualmente estão descobertas. Não tem um dispositivo legal expresso. O que está acontecendo é que o judiciário, sem um parâmetro legal expresso, acaba tentando, com base em critérios de justiça, dar uma solução, o que é péssimo para o mercado. Uma empresa que vai montar um determinado negócio fica com dúvidas se pode ou não fazer aquilo, qual que é o critério. O cidadão comum também, quando adquire bens, acontece a morte, como é que fica a partilha dos bens e os bens digitais? Então, a reforma do Código Civil basicamente caminha nesse sentido. E um detalhe, os cartórios, não dá para negar, eles já tinham, mas agora eles assumiram um papel protagonista incrível para desburocratizar o cotidiano dos cidadãos com segurança jurídica. Porque os cartórios, veja bem, nós estamos falando de uma elite intelectual do direito que está à frente dos cartórios. Os tabeliães e registradores são selecionados mediante concursos públicos dificílimos. E estamos falando de ex-juízes, ex-promotores, ex-membros da advocacia pública, pessoas de alta qualidade técnica que assumem os cartórios e que são fiscalizados pelo Poder Judiciário. Ou seja, todos os atos que eles praticam são fiscalizados pelo Poder Judiciário. De maneira que os cartórios têm sido utilizados, e a reforma do Código Civil reconhece isso, em vários pontos de desburocratização. Então, esse é o cenário, basicamente, da reforma do Código Civil e o papel protagonista que é atribuído também aos cartórios. A reforma nasce com o propósito de fortalecer a segurança jurídica. Na sua visão, como essas alterações dialogam com a estabilidade das relações privadas, especialmente nos contratos e nos negócios jurídicos? Pois Duda, uma coisa muito importante que a gente tem que ter no radar nós temos que saber a regra do jogo. Quando você vai montar uma empresa, tem que saber o que pode ser feito ou não. Quando você, como cidadão, vai ter um casamento, você tem que saber o que vai ter de regra ou não, como é que vai ficar o regime de bens, como é que vai ficar as sucessões. Porque as pessoas se planejam de acordo com as regras.
Então, se a mulher, por exemplo, vai casar e ela sabe que não terá direito hereditário, não terá direito a nenhum regime de bens, porque adotou um regime de separação de bens, ela vai adotar determinado comportamento no curso do casamento. Talvez ela não queira ter 4 filhos e ela mesma se dedicar ao cuidado dos filhos, porque ela dirá, se eu eventualmente largar minha vida profissional e ficar cuidando dos filhos, enquanto o meu marido fica livre para trabalhar, eu ficarei desguarnecida lá na frente. Se meu marido eventualmente me deixar para ir para o além, pela morte, ou para ir para outro caminho, num divórcio, e eu vou ficar sem nada por conta do regime de bens. Então, as pessoas acabam se programando de acordo com a regra do jogo. A reforma do Código Civil, e eu acho isso um dos pontos altos da reforma, ela realça essa característica de segurança jurídica e entrega para o cidadão a liberdade de definir seu futuro, com ressalvas. Ou seja, as ressalvas são exatamente situações em que pode haver injustiças. Então, por exemplo, no caso de casamento, a reforma do Código Civil realça a possibilidade de as pessoas negociarem determinados aspectos patrimoniais do casamento. Por exemplo, pense numa mulher que tem 50 anos de idade, que já tem filho de casamento anterior e que tem um patrimônio e tem renda suficiente. Ela conhece o novo amor, quer casar. Também, esse novo amor tem também 50 anos, também tem filho de casamento anterior e também tem renda suficiente. Ora, esse é o tipo de casamento extremamente comum na nossa sociedade, porque nós temos várias famílias reconstituídas ou recompostas, é o nome que nós usamos para segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Nós temos muitas situações como essa, e quando essa mulher vai casar, obviamente, ela não vai precisar sacrificar a vida patrimonial dela ou profissional para ficar cuidando do lar, porque são 2 pessoas já consolidadas, já devem ter empregados, eles querem só viver o amor, querem curtir um ao outro, mas não há sacrifício patrimonial ou profissional de um para o crescimento patrimonial da família. O que há é uma solidariedade e o amor. Atualmente, necessariamente, o marido vai ser herdeiro junto com os filhos dela, o que não tem sentido. Ou seja, a mulher vai casar e já tem o patrimônio, tem filho de casamento anterior, o marido também tem filho de casamento anterior e eles estão vivendo juntos, vão curtindo, viajam para Paris, viajam para Berlim, curtem a vida, aí 20 anos depois morre o marido. Ou desculpa, morre a mulher. Aí o patrimônio dela vai para o marido, para o viúvo, por herança, juntamente com os filhos, né? Que ela já tem de casamento anterior. E sabe qual é o detalhe? O marido também já deve estar lá nos 47 minutos do segundo tempo. Aí acaba o jogo para ele, o marido morre, sabe para onde que vai aquele patrimônio que ele herdou? Vai para os filhos de um casamento anterior que ele teve. Quer dizer, a mulher que tinha filho de casamento anterior acaba não conseguindo prestigiar os próprios filhos. Então, a reforma do Código Civil diz, olha, vamos permitir que, quando houver um casamento como esse, os cônjuges possam renunciar reciprocamente o direito hereditário de concorrer com os descendentes. Está correto, porque mudou a sociedade. Não é mais aquele casamento com 18 anos de idade que vai até a morte separar. Não, nós temos várias famílias recompostas. Agora, o interessante, Duda, é que a reforma do Código Civil toma um cuidado com a injustiça. Porque tem uma frase, eu acho fantástica essa frase, de um grande pensador francês do século XIX, que era o Lacordaire, que dizia, entre o forte e o fraco, a liberdade, veja bem, a liberdade escraviza e o direito liberta. Por quê? Porque o forte vai acabar usando a liberdade, entre aspas, para poder forçar o fraco a um acordo indevido. E acontece situações de mulheres estarem em posições, vamos dizer, subalternas do ponto de vista de poder de barganha no momento do casamento. E aí, o que o Código faz? Justiça, coloca o direito e estabelece que, eventualmente, se eles tiverem adotado um regime de separação de bens, imagine que a mulher foi casar com um camarada, adotou o regime da separação de bens, se dedicou ao lar, largou a vida profissional, cuidou dos 4 filhos, ficou 20 anos num apagão profissional, não fez nada. Enquanto isso, o marido fez doutorado, montou empresas, passou em concurso e teve um futuro e uma vida profissional exuberante. E aí o marido vai e, de repente, como dizia Vinícius de Moraes, da calma se faz o vento que dos olhos desfez a última chama. Ele deixa de amar a mulher e pede divórcio.
que a mulher vai... O que a mulher receberá? Em princípio, nada, porque ela adotou o regime da separação de bens. Mas espera aí, ela ficou 20 anos no apagão profissional, ela deu o apoio, fez o staff, fez a base para o marido prosperar, ela vai ficar sem nada? Aí vem a reforma do Código e diz, em situações como essa, o juiz vai ver o caso concreto, porque é uma situação excepcional, e o juiz vai fixar um valor que nós chamamos de alimentos compensatórios. Na verdade, é um valor por equidade que o juiz vai fixar em favor da mulher. E aí o juiz pode fixar, o marido tem um patrimônio de 3 milhões, fixa lá 500 mil, 600 mil para a mulher, para ela receber um valor que compense um pouco do que ela fez ao longo da sua carreira de cuidado do lar e também tem uma condição de começar a vida. E detalhe, sem prejuízo de eventual pensão alimentícia, que a mulher pode ter direito também, mensalmente, a ser paga pelo marido. Então, percebe que a reforma do Código Civil, ela prestigia a liberdade sem se esquecer da justiça, porque nós temos que saber e temos que lembrar que existem situações de pessoas mais fortes em relação às mais fracas. E o detalhe é que o notário e o registrador têm que estar atento para isso, porque o exercício da liberdade dos cidadãos, em grande parte, se desenvolve à frente dos tabeliães e registradores. Se desenvolve quando você vai casar e você vai perante o tabelião e vai lavrar uma escritura pública de pacto antinupcial. E o tabelião, que é um jurista, tem que pilotar as partes para que a vontade delas sejam traduzidas juridicamente de acordo com o que é mais justo e adequado àquele caso concreto. Então, os tabeliães têm uma responsabilidade muito grande nesse âmbito. Um dos pontos que mais desperta o interesse do público é a responsabilidade civil. O que muda na prática em termos de responsabilização e indenização por danos? Pois é, quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente está falando, Duda, de um dos aspectos fundamentais na proteção dos direitos. Porque é inevitável. Vai acontecer situações na sociedade de uma pessoa causar dano a outra. De várias maneiras. Alguém pode tropeçar, esbarrar e te derrubar e te machucar, causou dano. Empresas que, quando exercem suas atividades, não é questão de má fé, é questão que existem riscos. Então, a empresa coloca um produto para venda, eventualmente pode acontecer de alguém ser lesado com aquele produto porque houve um defeito na prestação de serviço, etc. O Código de Defesa do Consumidor já tem regras gerais sobre responsabilidade civil, mas vários aspectos da responsabilidade civil, mesmo quando envolve o consumidor, são tirados do Código Civil. O Código Civil é o sol ao redor do qual orbitam normas especiais como o CDC e, portanto, a parte de responsabilidade civil do Código Civil é essencial, inclusive para esses satélites que orbitam em torno do Código Civil, como direito ambiental, direito consumerista, etc. O que a reforma do Código faz na parte de responsabilidade civil? E, claro, o parlamento ainda haverá de adaptar, aprimorar o texto. Mas, como diretriz, basicamente, é colocado no texto legal aquilo que a doutrina e a jurisprudência já têm consolidado. Então, por exemplo, quando alguém dirigindo um carro, o cara está dirigindo o carro bêbado e atropela um pai de família e ceifa a vida desse pai de família, sabemos que o filho, sabemos que a esposa, sabemos que esses familiares mais próximos sofreram danos. Só que não foram danos diretos, porque o dano direto foi causado contra o pai de família que faleceu. Mas aquele bêbado, aquele motorista bêbado que atropelou o pai de família, indiretamente atingiu, a gente fala no direito, por ricochete, por tabela, atingiu a esposa, atingiu o filho. O filho e a esposa podem pedir indenização contra esse motorista bêbado. Isso é permitido. A reforma do Código Civil vai e deixa claro que é possível haver danos indiretos, ou seja, é possível que haja necessidade de indenizar danos indiretos. A reforma do Código Civil vai colocar isso. A reforma do Código Civil vai positivar regras como, por exemplo, de responsabilidade civil por coisas que caem de um prédio. Loucura, né? Mas acontece eu até quando ando, como eu sou de Brasília, essa cidade pitoresca, linda, com arquitetura fantástica, eu lembro que às vezes quando eu andava lá eu lembro uma vez eu estava andando na 203 Sul e estava lá no prédio uma mulher do 6º andar que colocou um jarro de flor na sacada.
A mulher é doida. Por quê? Porque se vier um vento, uma ventania, aquele jarro pode cair e bater na cabeça de alguém e levar essa pessoa para o além. O Código Civil disciplina a responsabilidade civil por queda de coisas. O que a reforma do Código Civil faz? O Código Civil ele é um pouco lacônico, ele não explica, por exemplo, situações de condomínio. Isso foi construção da jurisprudência. Então a gente coloca a regra. Olha, se foi identificado quem arremessou o objeto, claro, quem vai responder vai ser a pessoa. Então, no caso dessa mulher, dessa condômina negligente, que deixa o vaso à beira da queda na sacada do sexto andar, ela vai responder pessoalmente com o patrimônio. Mas há situações em que você não sabe de onde proveio o objeto. Caiu de um prédio. Tinha um pedestre andando pela rua e, de repente, cai alguma coisa e não sabe de onde saiu o objeto. O que o Código Civil diz? Todo condomínio responde. O Código Civil não, a jurisprudência diz. O condomínio responde. O condomínio inteiro, todos os condôminos. Só que só os condôminos da face do prédio, de onde pode ter procedido o objeto. Por quê? Porque se é um prédio, por exemplo, com duas faces, com condôminos voltados para um lado e para o outro, os condôminos do outro lado não tem por que pagar nada porque não foi de lá que caiu o objeto. E aí, a reforma do Código Civil vai positiva essa regra. O que é importante, porque a gente dá mais clareza das regras. Agora, a reforma ainda vai além, colocando para o Congresso vai analisar alguns aspectos adicionais, colocando, por exemplo, a possibilidade de, na fixação do dano moral, ser adicionado um valor a título punitivo, para fins didáticos, em algumas situações excepcionais. E, eventualmente, essa parcela punitiva da indenização pode até ser revertida para alguma entidade filantrópica, para outra entidade, para algum fundo, mas a ideia geral é inibir violação de direitos. Sabe por quê? Há um mito de que o correto seria que os valores da indenização deveriam ser pré-fixados, como se tivesse um tabelamento. É um mito. Sabe por que é um mito? Porque se tiver um tabelamento, se tiver um valor pré-fixado, o máximo de indenização, o que as empresas vão fazer? Não menospreze o ímpeto de racionalidade econômica dos agentes de mercados. Eles vão fazer um seguro para poder cobrir, eventualmente, aquele dano e não vão adotar cautelas para evitar o dano. Eles vão falar, vamos lá, se vai causar dano, se vai quebrar a perna de alguém, se vai machucar alguém, não tem problema, já está precificado aqui, repassa o custo para o consumidor e causa danos para as pessoas, o que é absolutamente indevido. Então, a reforma do Código Civil, com essa ideia de também inibir comportamentos meramente mercenários de empresas e de agentes e exigir um comportamento ético de evitar causar o dano, ele ainda coloca essa parcela também de indenização com caráter punitivo. Então, a reforma do Código Civil na parte de responsabilidade civil, ela traz vários aspectos importantíssimos e, claro, o parlamento haverá de aquilatar muitas dessas questões e melhorar o que tem que ser melhorado, mas, no geral, para o cidadão, nós temos um direito mais aderente à necessidade do cidadão e para evitar a causação de danos. Falar sobre registro civil é falar sobre pertencimento, sobre oportunidades e sobre um país que reconhece cada um de seus cidadãos. Agradecemos a Tula Brasileiro pela presença e pelas reflexões tão valiosas sobre o papel do Estado, dos cartórios e da sociedade na garantia desse direito que é a base de todos os outros. E a você que nos acompanha, fica o convite. Conheça o cartório da sua cidade, ajude a divulgar essa causa e seja parte da construção de um Brasil com cidadania para todos. Hoje vamos falar sobre um tema que representa uma nova fronteira na relação entre as pessoas, as instituições e a informação, a proteção de dados pessoais. No programa de hoje, vamos entender como a LGPD se conecta à rotina dos cartórios, o que muda na prática e de que forma essa transformação fortalece a confiança de milhões de brasileiros. Prepare-se para uma conversa clara, humana e reveladora, daquelas que ampliam a compreensão e nos fazem olhar o serviço público com mais admiração e consciência. Como os cartórios podem instruir suas equipes a criar uma verdadeira cultura de proteção de dados? Que caminhos podem ser adotados para treinar e conscientizar os profissionais de forma contínua?
É importante que os cartórios tenham um treinamento contínuo. No Brasil, podemos dizer que as legislações se atualizam com muita frequência. Então é importante, principalmente, quem lida com dados pessoais, com armazenamento, com um arquivo até mesmo físico, que ele passe por um treinamento contínuo, para saber qual que é a importância, o que deve ser feito. Além disso, precisa ter clareza qual é a responsabilidade de cada pessoa no cartório, de cada colaborador, qual é o acesso que cada um tem e até mesmo entender quais são os riscos para o cartório, para a reputação do cartório e até mesmo para as pessoas envolvidas no eventual vazamento de dados. E até mesmo fazer simulações constantes em caso de um vazamento de dados, em caso de um ataque a um computador, em relação ao backup que o cartório precisa ter. E, além disso tudo, deixar claro para o usuário, para o colaborador, qual que é o caminho, quais são as atitudes que o cartório espera de cada um dos seus colaboradores, porque assim tenho certeza que com treinamento, que com documentação, que com a orientação certa, os riscos de um vazamento, eles diminuem muito. Mas é necessário, temos que ter muito cuidado, porque em muitas oportunidades o ser humano ele só se preocupa quando algo dá problema ou quando ele perde algo. Então, por isso que o trabalho preventivo é muito importante e precisa ser feito a todo momento. O treinamento é muito importante. Tinha um pensador que ele falou algo que eu lembrei que agora na sua pergunta, que ele fala assim, é claro que há uma rotatividade nas empresas, nos cartórios, e se não me engano foi até Ford que disse isso, que ele fala, pior do que você treinar alguém e ele ir embora, o pior é você ficar com alguém muito tempo que não foi treinado. Então o treinamento é muito importante, não só na LGPD, mas naquilo que nós lidamos, porque às vezes a falta de tempo, a gente consegue só apagar o incêndio, é só fazer aquilo que precisa ser feito no dia a dia. Mas com treinamento, com orientação, creio que a produtividade será muito maior e a segurança também será muito maior. Olhando para o futuro, o que podemos esperar da proteção de dados nos cartórios? Como as serventias podem se preparar para novas exigências tecnológicas e regulações que estão surgindo? Nós temos que entender que cada vez que os anos se passam, a tecnologia ela fica mais disponível ao cidadão, as informações ficam mais disponíveis. Eu também lembro de uma pesquisa que fala que uma criança hoje de 10, 11 anos, ela tem mais informação do que o imperador romano. Então já com 11, 12 anos ela teve uma carga muito maior de informações. Então os cartórios precisam estar preparados, porque cada vez mais nós vamos encontrar pessoas mais exigentes. E às vezes sabendo até mais, não é raro alguém chegar no escritório para falar de um tema e talvez ela saiba mais do que o advogado que está atendendo, porque ela pesquisou, ela viu vídeos. Então nós vamos lidar com um público mais exigente. E para lidarmos com um público mais exigente, nós precisamos de treinamento, precisamos de segurança, precisamos de clareza naquilo que está sendo tratado, precisamos de pessoas mais preparadas, até mesmo para lidar com esse público, para entender o que a legislação fala e também um grande cuidado, porque a tendência é que as multas elas aumentem e que a fiscalização seja mais efetiva em relação não só a um vazamento, em relação a como que as informações são tratadas, colhidas e armazenadas nos cartórios e nas empresas. Por isso que há uma grande necessidade de cada cartório, de cada tabelião, não esperar que a legislação seja mais firme ou que as multas sejam mais elevadas, mas desde agora prepare qual que é a sua política de privacidade, como isso é armazenado, quem pode ter acesso, ter os programas certos para isso, tanto de proteção, firewall, antivírus, o backup, o arquivo físico, o arquivo digital. Então esse treinamento é muito importante porque nós entendemos que a LGPD, essa resolução do CNJ vieram numa boa hora para dar segurança ao usuário, mas também para dar segurança ao cartório, que precisa ter a segurança sem perder a qualidade, né, do cartório, do registro público, da fé pública que o cartório tem. Então isso é um grande cuidado, se preparar, porque as mudanças acontecem e de uma forma muito rápida.
Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, cada dia é um desafio. As distâncias são enormes, os rios são estradas e as comunidades estão espalhadas por quilômetros de natureza intocada. Para muitos, acessar serviços essenciais pode parecer impossível. Como garantir que todos tenham acesso aos seus direitos quando o cartório está a dias de distância? Há mais de 2 décadas, a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas, ANOREG-AM, trabalha firme, auxiliando os cartórios a enfrentarem esse desafio diariamente. Fundada em 1999, somos a maior entidade no estado do Amazonas que representa os notários e registradores. Nós acreditamos que, através da inovação e tecnologia, os serviços extrajudiciais se tornam mais acessíveis, seja para cartórios de registro civil, de registro de imóveis, de notas, de protesto, de registro de títulos e documentos ou de registro de contratos marítimos. Com o sistema Procart Plus, os serviços cartorários têm se tornado mais ágeis e transparentes. Com o aplicativo Selo Eletrônico Amazonas, a autenticidade dos atos notariais e registrais pode ser conferida, evitando fraudes e falsificações. E com o projeto Cartórios Conectados, até os cartórios das comunidades mais remotas têm acesso à internet de alta velocidade. Com o projeto ANOREG-AM 1000 para associados, contribuímos para a modernização da estrutura dos cartórios do interior. E com o projeto Luz da Cidadania, garantimos que os serviços não sejam interrompidos por falta de energia. Cada registro é uma história. Cada documento é um passo rumo à cidadania plena. Desde o nascimento até a compra da casa própria, nossos serviços estão presentes em diversos momentos. A ANOREG-AM também promove e participa de mutirões e ações de cidadania para conscientizar sobre a importância dos registros civis e outros serviços. Valorizamos o papel social das serventias e trabalhamos para fortalecer a confiança da sociedade nos serviços extrajudiciais de excelência. A ANOREG-AM está ao seu lado, superando distâncias e construindo pontes para o futuro. Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas. Ética, inovação e compromisso com a cidadania. Agradecemos sua companhia e o interesse em conhecer melhor como funciona esse universo que garante segurança jurídica a cada passo da nossa vida civil. Continue conosco, compartilhe esse conteúdo e volte sempre. Eu sou Eduardo Meirelles e este é o Cartório Contemporâneo. Informação de qualidade para quem acredita que cidadania também se escreve com responsabilidade.